Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Alguns dias atrás eu fiz uma aula eu fiz um vídeo, né, como criar bases de dados Firebird em tempo de execução, e hoje eu vou fazer o vídeo de como criar isso no PostgreSQL. Aqui no meu Linux eu já tenho um servidor pronto, PostgreSQL, e ele tem aqui, né, a primeira conexão do servidor, é o único servidor que eu criei na hora da instalação, em cotidiano. A database eu tenho o Postgres, que é a padrão de quando ele instala, ele cria uma database sozinho, né? Então, eu vou ensinar a criar essa database em tempo de execução, o esquema em tempo de execução e as tabelas dela. Legal? Então, vamos lá para o Windows, ou enfim, né? Vá lá abra seu Lazarus, independente se é o Windows, Linux ou Mac, ele vai funcionar da mesma forma. Eu mudo sempre o título da janela, exemplo, CriaDB, Postgre. No nome do meu formulário, FRM principal, tá? Vou salvar aqui numa pastinha em projetos, nova pasta exe Postgre 03, que eu já tenho o 02 e o 01. O nome do meu projeto, CriaDB, e a minha unit vai se chamar o principal. Aqui eu vou colocar um campo memo, vou alinhar ela à direita. Aqui no item do campo memo, no lines, eu vou apagar e vou colocar um botão aqui, ó. E o caption inicia. O name desse botão, btn inicia. E agora nós vamos começar a brincadeira. Primeira coisa, nós vamos precisar aqui dos componentes Eulib. Funciona em Delphi, CodeType, Lazarus, tá? Cadê os Zeus Access. Eu vou precisar de um Z-Connection. Vamos mudar aqui o name dele para conexão. E vamos precisar de uma Z-Query, tá? Vamos mudar aqui para QR comando. Ou QRSQL, né? Que é uma query de SQL com os comandos. Aqui na propriedade Connection, eu vou interligar com a minha conexão. Eu vou fazer a minha conexão, nome do usuário Postgres, que é o meu usuário padrão. O protocolo é Postgres 9. A porta é 5432, a padrão. A minha senha eu coloquei uma senha de teste. Meu hostname é a minha máquina Windows, que o IP dela é 15.5, 192.168.15.5. Então vamos lá, 192.168.15.5. Beleza? Vamos fazer um teste aqui. Conectou, já vou desabilitar. Agora bora lá para a programação. Aqui vai funcionar da seguinte forma. A primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável chamada LExist, do tipo booleano, né? Boolean. Se ele é verdadeiro ou falso. E vou começar testando se existe a minha database. Legal? Como que eu faço isso para testar se existe uma database? Primeiro eu vou testar minha conexão. Se a minha conexão já não funcionar, eu nem parto para a próxima. Então vamos lá. Testando a conexão. Memo 1, lines. ADD. Verificando conexão com o servidor. PostgreSQL, tá?
Como que eu testo aqui? Dou um try, vou dar um except para tratar o erro. Eu vou pegar a minha conexão aqui e vou mandar simplesmente conectar. Tá? Se ela conectar, memo1.lines add conexão realizada com sucesso. Caso contrário, o que nós vamos fazer? On e dois pontos exception do begin end memo1.lines.add erro mais erro MSG, né, que é da mensagem. E messenger tá? E além da mensagem de erro, eu posso colocar até a classe aqui. Class name, beleza? E se tiver erro, eu já vou parar por aqui. Finalizando o programa. Tá? Se ele passar, então, se ele não finalizar, né, obviamente ele vai passar para o próximo, onde nós vamos fazer o quê? Testar se existe a database. Como que eu faço isso? Então eu vou colocar aqui esse exist vai ser true, tá? Vou ter um try e um except aqui. Automaticamente na minha conexão eu vou desconectá-la. Vou lá na propriedade database e vou informar o nome da database que eu vou criar, InfoAgenda, tá? E vou pedir para conectar. Se der um erro de conexão, eu quero que o LExist seja falso, tá? Então, assim, memo1 lines add testando, verificando database InfoAgenda. Se ela passar aqui, database InfoAgenda existe, tá? Se ela não passar, não existe falso aqui, hein? False. Ela vai ser falso, tá? Como ela vai ser falso, a partir daí eu vou criar a database. Database InfoAgenda não existe, tá? Então eu venho aqui, criando database. Antes de criar a database, eu vou ter que fazer o quê? Como a database não existe, eu vou ter que limpar essa propriedade, tá? If not exist. Então, já que ela não existe, eu vou limpar essa propriedade. Beleza? Vou dar um try, um exception aqui. E dentro desse try, o que eu vou passar?
Eu vou pegar a minha query, QR SQL, vou fechar ela, apesar de não estar em uso ainda. Vou entrar na propriedades, nas linhas de SQL, vou dar um clear. A partir daí eu já vou começar a codificar o SQL. Então vou dar um add. Vou dar um create database info agenda, tá? Vou dar um query prepare, vou preparar ela, e um query executa, tá? Se der tudo certo, ele vai criar a tabela. Database agenda criada com sucesso. Se der errado, vamos tratar aqui, ó. Vamos copiar esse bloco dentro do exception, tá? Erro ao criar database. Legal? Vamos compilar. Como eu tenho um try except, eu vou executar aqui automaticamente dentro da minha pastinha do projeto, ó, o aplicativo. Vamos iniciar. Então, ó, verificando a conexão que o servidor passou, conexão realizada com sucesso, verificando a database agenda não existe, database criada com sucesso. Vamos lá no Linux, pgadmin, info cotidiano, olha só o info agenda aqui. Então ele criou o info agenda com o esquema padrão que é o público. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o nosso esquema agora, tá? Então vamos aqui, criar esquema. Como que eu crio um esquema? De novo, eu vou dar esses comandos aqui, ó. Só que agora que o InfoAgenda existe, eu vou setar, vou desconectar e setar o InfoAgenda, porque quando eu vou criar o meu esquema, ele vai criar dentro da database InfoAgenda, tá? Memo 1, lines, add, verificando e criando esquema agenda db, caso não exista. Então eu vou criar o quê? Olha o comando em SQL que vai ser agora. Create esquema if not exist agenda db. Tá? Se você quiser colocar um try aqui, pode colocar também. Tá? Eu não vou colocar porque ele vai persistir se ele, né? Vamos compilar aqui agora. Ó, verificando e criando caso não exista. Será que ele criou? Vamos entrar aqui no pgadmin. InfoAgenda. Ó o esquema aqui, ó, agenda DB. Agora nós precisamos criar as tabelas dentro do nosso esquema. Verificar e criar. Então vamos lá. Verificando tabelas. Aqui nós vamos copiar novamente esse bloco para definir o catálogo. O que é o catálogo? É o nosso esquema, tá? Que vai se chamar
agenda DB. Ele vem logo após aqui e vou mandar conectar. Feito isso, eu vou dar de novo, lembra aquela variável ela existe? Eu vou colocar como true, que eu vou verificar se existe a tabela no nosso banco de dados. Como eu faço isso? Vou apagar tudo aqui de novo nessa query. Vou colocar um try, um exception aqui. Vou copiar a query. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar, select, asterisco, from, agenda.db, agenda.db, ponto e o nome da minha tabela. Minha tabela de cliente, por exemplo. Vamos colocar aqui como CAD-CLI. Tá? Se não der o erro aqui, o memo1.lines.add vai ser tabela CAD-CLI existente. Aqui no início eu vou colocar assim, verificando tabela CAD-CLI. Verificando existência da tabela CAD-CLI. Estou comentando assim para ficar mais fácil para que você possa entender. Se não der certo, vou copiar o bloco inteiro de exceção aqui, ó. Nós só fazemos uma observação embaixo. Erro ao criar tabela CAD-CLI. Em vez de ser exit, ele vai ser erro ao criar, não, né? Erro ao consultar tabela CAD-CLI. Um L existe vai ser falso, porque ele deu erro, então talvez a tabela não exista. Falso não existe, né? False. Detalhe, se a tabela não existir, se for falso, né? If not, ela existe. Então, se ela, estou negando, se for falso, eu vou criar a tabela. Então, vou copiar esse bloco novamente. Try. Exception. Como é que eu crio a tabela? Create table. If. Acho que eu posso até usar assim. Not exists. CLI, CAD-CLI. E aqui dentro nós vamos continuar com as instruções SQL de criar a tabela. Eu nem precisava ter validado assim, né? Mas enfim, vamos lá. CLI, código inteiro, primary key, vírgula. CLI nome, varchar 50, vírgula. É como se estivesse numa query no próprio PGAdmin, tá? Telefone varchar 15. E finalizei aqui com a barra, tá? Vou pegar a mensagem do erro aqui, passar aqui, e vou mudar aqui, erro ao criar tabela CAD-CLI. Vamos compilar.
Eu vou executar aqui pelo aplicativo para não dar erro no meu try. Olha só, ele deu erro na hora de verificar a existência da tabela card.cli. A linha não existe. Vamos fazer o seguinte, então. O que eu percebi no PostGre, select asterisco from, vamos ver se vai passar tudo maiúsculo. Só que eu vou executar ele para o aplicativo porque tem tantos tries e vai dar erro. Deu erro. Desconectei, database InfoAgenda, catálogo AgendaDB, verificando a existência da tabela card.cli. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. AgendaDB, vamos ver só se criou AgendaDB, InfoAgenda. Então aqui está certinho. Vamos fazer o teste, então. Está dando um erro aqui, certo? Eu vou abrir o meu PGA admin, vou clicar na instrução SQL e vou executar aqui. Observou que deu o mesmo erro? Select asterisco from agendadb.cad.cli. É óbvio, porque não existe, né, a nossa tabela ainda aqui. Como ela não existe, vamos colocar aqui então. Criando tabela. Memo 1, lines, add, criando tabela. Vou tirar esse aqui, só vou deixar, ó, create table. Create table, card.cli, cli código, integer, aqui, ó, primary key, varchar 50, varchar 15. Agora vai funcionar, galerinha. Opa! Criando tabela. Beleza. Se eu executar por aqui, ó, como ele criou a tabela aqui, vou dar o refresh para você ver. Eita, ele criou em public. Deixa eu apagar, dar um drop aqui. Por que que ele criou no lugar errado? Porque eu não coloquei aqui, ó, AgendaDB, que é o meu esquema, tá? Vou apagar o meu esquema, vou apagar minha base de dados inteira aqui, ó. Drop if agenda. Tá falando que está em uso. Não quero salvar.
Beleza, deixei o padrão, tá? Se nós executarmos aqui agora, ó, então, ó, verificou a conexão realizada com sucesso, verificou a database agenda, database não existiu, ele criou a database, verificando o esquema, criou o esquema, ele deu um erro ao consultar, porque logicamente deu um try, automaticamente retornou o exist como falso, então ele criou a tabela. Vamos lá no PostgreSQL. Vamos atualizar aqui. Database 2, info agenda, tem dois esquemas, tem a esquema DB. Eita! Ele criou novamente o CAD CLI em public. Oh my god! Agenda DB CAD CLI. Agora sim, ó. Criou a tabela aqui, ó, CAD CLI. Beleza? Daniel, telefone. José, telefone. Beleza? Então tá funcionando, criamos as tabelas. Não foi tão difícil, né? Mas você tem essa sequência para criar aqui, né? E para fazer funcionar, eu vou colocar o código-fonte aí para que você possa fazer o download e teste esse scriptzinho, valeu? Bom, se gostou já sabem, né? Vai lá no vídeo, se inscrevam-se obviamente para receber o conteúdo do canal, novidades, qualquer vídeo que eu posto você recebe, e clique no joinha aí se gostou, que isso me ajuda muito, valeu? Um abraço, até mais. Quer testar aqui a conexão? Se veio para cá? No meu Linux? Database 2, InfoAgenda, Agenda DB, Table, CAD CLI, tá lá, ó. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.